Ai, ai, tá frio aqui hoje, hein? Mas vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ânimo, ânimo. Pessoal, beleza? Quero compartilhar uma mensagem muito importante com vocês que com certeza vai ajudar você nessa caminhada, distante do vício pornográfico, da masturbação e de toda a imoralidade, rumo à liberdade. Então, eu quero te ajudar a realmente vencer, certo? Não cair mais. Se você captar a mensagem, e assim que ela for consolidada, não apenas nas dobras de sua massa cinzenta, mas também na sua mente, tenho certeza que você não vai cair mais por qualquer besteira, beleza? Lembrando que as quedas, pessoal, elas não fazem parte do processo, mas elas acontecem no processo, ok? Por exemplo, se alguém do nada der um empurrão em você, com toda a força, certamente você vai cair, não é mesmo? Porque você não estava preparado para aquilo, né? Agora, se você estiver preparado, acho que vai segurar em alguma coisa, firmar melhor os pés no chão e não vai cair. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Para que você entenda o ponto crucial da sua luta. Para que você não caia, digamos assim. É, você tem que saber aonde começa a queda, ou melhor, onde se dá o início da ruptura da queda. Porque a queda, como eu sempre falo, não é o ato em si. O ato em si é a manifestação dela. O ver pornografia, o se masturbar, o adulterar, são formas de manifestar a queda. E claro, isso no contexto sexual. E também o comer muito, o beber demais, estourar cartão de créditos, falar mal dos outros, o sentimento de inveja, são outras formas de manifestar a queda. Mas a queda não começa aí. Só é possível não cair quando você estiver vigilante. Estão me entendendo? Você só não cai quando você, como o próprio Paulo diz lá em Gálatas 5, quando você estiver andando em espírito. Andar em espírito é estar atento, é estar consciente, é não ser dominado pelo ego. Como diz a gíria, é não dar moral para a carne, beleza? Ficar mais atento à porção nutricional de cada alimento. Se na embalagem da torrada diz que o certo é comer 3 torradas e meia, o que passar disso é comer demais. O bife ou a carne é só o que cabe na palma da sua mão. O que passar disso é exagero. Então, andar em espírito é alcançar o nível máximo da atenção plena. E tudo isso está antes da queda. Nesse ponto, você pode se tornar um observador e será capaz de observar tudo o que acontece ao seu redor, como também observar os pensamentos que rondam a sua mente sem se envolver. E é a partir daí, desse ponto, que você também encontra o início de tudo. E não se trata de uma realidade física, mas de uma realidade mental e psíquica. Estou falando da esfera espiritual, ok? Você pode olhar para o seu comportamento, para o comportamento dos outros, sem julgamento. Consegue também estar mais consciente dos pensamentos que surgem na tela da sua mente. Consegue monitorar melhor as suas emoções e os teus sentimentos. Mas mesmo assim, nestas circunstâncias, nestas condições é que você será tentado. E é aí, ou melhor, é aqui que você vai cair ou vencer a tentação. Tá certo? Estão me entendendo? A tentação vai surgir neste âmbito, no cenário espiritual, e não nas circunstâncias físicas como muitos imaginam. Isso aqui fora, isso aqui que a gente consegue ver, sentir, tocar, pegar, cheirar, só é o resultado.
inclusive o campo somático, que envolve questões cerebrais e hormonais, sinapses, neurônios. Ainda assim, isso também sinaliza o resultado da mente, é o efeito, ok? Isso ainda faz parte do físico, porque você consegue ver. Se você abrir um cérebro, você consegue ver os neurônios. Se você colocar lá um eletroencefalograma, você consegue medir os impulsos elétricos, as sinapses, todas as correntes que passam ali no teu cérebro. Isso ainda é físico. Isso não faz parte do espiritual. Isso é físico. Então preste atenção. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Porque acho que é aqui que muitos erram. Por exemplo, se você recebeu uma imagem na tela da sua mente, algo que você viu no mundo físico, como por exemplo, uma mulher sensual, ou um homem do jeito que o diabo gosta, ou até mesmo uma lembrança, uma recordação, uma memória, entendem? Essas coisas, como todas as outras, ativam as células cerebrais e criam o pensamento. Então, o pensamento pode ser criado através dos seus 5 sentidos, como também através da sua memória. E também, é claro, através da sua imaginação. Beleza? Nenhum resultado ocorrerá se antes não houver um pensamento. O pensamento é o ponto de partida da mente. É a chave da ignição. Se o pensamento foi criado, mas você não se envolveu com ele, então a mulher sensual e o homem do jeito que o diabo gosta não foi problema para você. Agora, se você foca muito, se há emoção, se há envolvimento nestas coisas que quer abandonar e que agora também é um pensamento, você está reforçando as mesmas redes neurais que resultará no mesmo caminho para aquilo que você não quer. E eu estou falando aqui de um processo retroalimentativo. A lei de Hebb diz que células que disparam juntas permanecem conectadas. Então o que temos aqui? O mesmo homem de sempre. Não houve mudança. Não houve transformação. Certo? Não houve mudança. A mulher continua a mesma, o homem é o mesmo. As coisas que você vê através dos seus 5 sentidos, criando pensamentos com os quais você se envolve emocionalmente, te programam de fora para dentro. E da mesma forma, as coisas que você se lembrou de um passado remoto ou recente, com o qual você se envolve emocionalmente e sempre pensa na mesma coisa, também te programa de fora para dentro. E pior, você está projetando o seu passado para o seu futuro. Então, você vai repetir os mesmos erros e as mesmas quedas que você cometeu antes. Agora veja bem, se os pensamentos foram criados e você simplesmente ignorou, não deu bola, mudou de canal, sintonizou o canal do teu sonho, o canal da tua preferência, dos teus objetivos, a sua missão, e não se envolveu com aquilo, não fantasiou nada, não houve uma hiperativação eletroquímica do teu cérebro, os neurotransmissores, os neuropeptídeos continuam normais em homeostase, os hormônios estão como antes, nada mudou, e você durante essa exposição continuou firme, então você venceu a tentação. Porque ser tentado não é pecado, e sim o envolvimento com a proposta indecente. Te empurraram, mas você ficou firme e não caiu. Jogaram a isca e você disse: não estou com vontade disso. Você continua no caminho do arrependimento, da metanoia.
Você venceu mais uma tentação. Exemplo prático, comum e corriqueiro. Digamos que você esteja muito bem espiritualmente. Devocional em dia, oração. Você agora tem até prazer na leitura bíblica. É um exemplo de honestidade. Dá bons conselhos para todos aqueles que te pedem. Você está literalmente em pé. A sua vontade é fazer a vontade de Deus. E em certo momento você está ali, vendo algumas postagens no Instagram do Vida Pura, assistindo alguns vídeos e tal, quando de repente aparece uma mensagem no seu WhatsApp. Mas você não abre a mensagem. Só consegue ver na parte superior, tá ligado? Sabe quando fica ali em cima, naquela parte superior, que você dá uma puxadinha para baixo e você consegue ler o que está escrito? Então você vê. Oi? É uma mulher que você se envolveu no passado. Você tem apenas 18 segundos para perceber que você está sendo tentado. Se você percebeu, então a sua vontade continua a mesma. A vontade de obedecer, a vontade de continuar rumo à liberdade, rumo ao teu desenvolvimento, rumo à tua mais perfeita humanidade. E se esse for o seu caso, você poderá conversar sabiamente com ela, como Jesus bateu aquele papo com o diabo no deserto. Então já era. Você venceu a tentação. Sua vontade de permanecer em pé foi maior. Agora, se você não se der conta e começou a se envolver emocionalmente, lembrar do passado, o coração disparou, dopaminas a 1000 por hora, quer dizer que você já caiu. Sua vontade agora é de pecar. Tudo o que acontecer depois disso já é pecado. E, inclusive, sua resistência para não se masturbar, para não mandar um nude, para negar o convite de um encontro. O ego assumiu a direção e vai tentar te convencer que é você que está no controle. Só que não. Já era. Você acha que está lutando contra o pecado. Só que não. Na verdade, é o ego que está lutando contra os seus impulsos sexuais, lutando contra a sua natureza. O ego tenta controlar o resultado que já deu ruim. Você já passou dos 18 segundos. Você já passou do ponto sem volta. Agora quem manda é o ego. Se existe pulsão sexual, se você está excitada ou excitado, se você permitiu fantasiar aquela relação com aquela pessoa, ou simplesmente permitiu se envolver com aquilo que você viu, se guardou a imagem na sua mente por causa da cobiça, pela fissura, se você cedeu à tentação, se suas pupilas dilataram, se as microexpressões mudaram, se você se empolgou com a proposta indecente, já era. O pecado já foi cometido. Todas as tentativas depois desse envolvimento, depois do aceite da proposta do tentador na sua mente, tudo que você faz depois daquilo é só repressão, é só resistência, é puro ego. Não tem muito mais o que fazer. Só que o teu ego não quer que isso venha à tona, porque é vergonhoso. É vergonhoso ver pornografia. É vergonhoso sair com uma mulher casada, sair com um homem casado. Isso é vergonhoso. Ainda mais quando você é da igreja. Você tem medo disso. Vai que alguém vê. Isso pega mal, né? Uma coisa pode acontecer. Então vemos que ainda existe pudor. Ainda existe uma inibição do lobo frontal. Então, o ego te reprime por um tempo. Dá aquela segurada. Só que não tem nada de amor. Não é porque você ama alguém. Não é porque você ama a Deus. Não, não, nada disso. O ego te reprime por causa do medo, por causa da vergonha, por causa do pudor.
E isso não tem nada a ver com amor. Você só vai conseguir você só vai conseguir aguentar por um tempo. Você vai usar a tua força de vontade, a energia da força de vontade, de forma errada, porque você já caiu, como a própria ciência explica. Tudo aquilo que resiste persiste. Carl Gustav Jung já dizia isso. Então, se você resistir os seus impulsos sexuais, eles vão continuar persistindo. E toda repressão gera compulsão. Então, é claro, você aguenta por um tempo, aguenta por um momento, e aquilo que você não consegue mais reprimir vira ato. Então, o ego vai reprimir de uma outra maneira, de uma outra forma. Porque, afinal, o teu corpo, os teus pensamentos, a tua vontade já estão sendo utilizadas de uma forma errada. E você já está praticando o que não gostaria de praticar. E aí, se esconde e estabelece uma vida dupla. Agora, você é o próprio ego. E você se tornou um agente secreto. Tudo o que você faz é segredo. Antigamente o teu ego reprimia isso dentro de você. Hoje, ele reprime aqui fora, escondendo as tuas atitudes, dando perdidas na tua mulher, apagando o histórico do teu computador, do seu celular. Ele te engana a ponto de você acreditar que quando você esconde, que quando você mente, que quando você controla o resultado, está preservando a sua imagem. Mas você nunca foi mais enganado. Esse é o caminho da desobediência. Você não está vivendo de acordo com a lei do amor. Você não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Você agora vive de acordo com a lei do pecado. O ego ressuscitou. Então, resumindo, a queda primeiro começa, se manifesta a nível psíquico, depois somático, e daqui a pouco se torna real, através do ato de ver pornografia, de se masturbar, de estourar um cartão de crédito, de estourar 2 cartões de crédito, de comer muito, do beber demais, de fazer fofoca, de ter ciúme. Beleza, pessoal? Eu espero estar falando aqui com vocês e não com os seus egos. Estão me entendendo? Nossa, Cid, mas isso está muito científico. Qual a sua base bíblica para isso? E precisa, pessoal. Você acha que precisa? Então vamos lá. Tudo que foi explanado até agora é baseado nisso aqui. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, do 13 ao 15. A prática disso, essa aqui é a parte teórica. A versão prática desse texto que eu acabei de citar está revelada aqui, em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Lá diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, com um objetivo. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois você lê essa passagem com toda a calma, tá certo? Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Não tente responder por que Jesus foi levado ao deserto. Por que não é a questão, mas para que é a questão. Para que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Preste atenção aqui. Pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estão me entendendo? Entendi perfeitamente.
Olha só, eu não quero levantar uma questão teológica aqui, não é essa a ideia do vídeo. Porque, para mim, não importa se Jesus foi levado literalmente ao deserto da Judéia, de pó e poeira, com sol escaldante, como mostrado nos filmes, ou se era uma espécie de imaginação. Porém, o físico, a aparência, o espaço geográfico é uma questão secundária aqui. O mais importante é o para quê e quem o levou. Ele foi levado ao deserto para ser tentado, e quem o levou foi o Espírito. Isso foi escrito para que a gente entenda qual é o âmbito da tentação. Se você não entender o âmbito, se você não entender o espaço que circunda a tentação, você vai cair nela. E depois só vai ficar resistindo os próprios impulsos, achando que está resistindo e lutando contra o diabo. Porém, o diabo já veio, jogou a isca, você abocanhou o anzol e foi fisgado. Quando a explosão química de neurotransmissores acontece no teu cérebro, quando neuropeptídeos já estão conversando com os hormônios, não há mais o que fazer. Depois que você cedeu à tentação, já era. Os 18 segundos já passaram e você está no caminho do pecado. O pecado já está dominando. Ainda que você fique lá, praticando o seu mantra de não vou me masturbar, não vou me masturbar, não vou me masturbar, não vou ver pornografia, não vou sair com aquela mulher, não vou sair com aquele cara. As pessoas têm uma ideia errada de achar que um mantra pode resolver nessa hora. Nem mantra e nem nada. A semente do pecado foi lançada e agora você vai colher o fruto. O diabo está lá ao derredor, só dando risada. Que crenteiro idiota. Não lê a Bíblia, não. Preste atenção aqui. Se nosso exemplo é Jesus, saiba que ele não tinha vontade de ceder à tentação. Porque tentação não é receber uma proposta quando se tem vontade de pecar. Aliás, o objetivo da tentação é mudar a sua vontade. Se sua vontade não tem que mudar, você não sofre tentação. O que você está tendo é uma oportunidade. Então Jesus nunca pensou em pecar. E isso também inclui o fato de não ter vontade de pecar. Jesus nunca teve vontade de pecar. E durante a tentação não foi diferente. E era exatamente esse o objetivo do diabo: criar essa vontade nele. Só assim o diabo o desqualificaria de todo o plano da redenção. E da mesma forma, para a gente também é assim. É esse o maior objetivo da tentação: mudar a nossa vontade, mudar a nossa missão. Porque a vontade é uma das maiores potências do ser humano. O homem sem vontade ou com má vontade é um homem morto. Mas a vontade de Jesus, o apetite dele era daquele que o tinha enviado. Como a vontade dele era boa, perfeita e agradável, não tinha espaço para outra vontade. Então a comida do diabo não significou nada para ele. Jesus não estava nem aí para se tornar rei neste mundo. Jesus não precisava mostrar o seu poder de milagres. Ele não tinha ego dominando. Era ele quem estava no controle. Ah, mas Jesus era Deus, né? Não tem comparação. Não, 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 não. Não nessa hora, não nesse momento, nem nessa circunstância. Aqui, ele era apenas um homem. Mas ele era um homem de verdade. E não um moleque que não sabe o que quer. Você só vai conseguir vencer a tentação. Você só vai conseguir não cair quando realmente saber o que quer. E isso em todas as áreas da sua vida. E se você sabe o que quer, você estabelece meios para chegar lá.
Você traça planos e rotas. Você tem disciplina. Você é autodisciplinado. Você não precisa de ninguém falando o que você deve ou não deve fazer. Você sabe o que deve fazer e faz. Você não é levado de um lado para o outro, como a folha ao vento. E isso não se trata apenas do comportamento, da parte somática do cérebro e do corpo, mas da sua mente. O corpo, o comportamento é só a consequência, é só efeito. Mas os pensamentos são a chave do controle da mente. Os pensamentos é a chave da ignição. E assim você escolherá apenas os pensamentos que te levam ao objetivo. Quando você sabe o que quer e onde quer chegar, com homens, com a ciência, com teólogos, você até pode pegar carona, mas nunca confiará o seu destino a eles. Deus abençoe você e obrigado por assistir até o final.